estamos com um convidado super bacana, que é o Célio Machado. Ele é missionário da Jocum e líder do movimento Mova-se. Célio, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. E a gente sabe o quanto que é importante a gente trabalhar, né, nesse convívio social, a gente ter práticas de cidadania que motivem mesmo as pessoas a se envolverem. E eu gostaria que você contasse pra gente um pouco desse movimento, né, do Mova-se, e explicasse um pouquinho também da Jocum. Joia, bacana, prazer meu estar aqui, né, é uma oportunidade legal para a gente estar divulgando e instigando essa juventude a pensar sobre missão urbana, missiologia e o contexto que vive, e o contexto que eles estão inseridos. Né? A Jocum, a gente está em mais de 170 países do mundo, Jovens com a Missão, hoje é a maior agência missionária do mundo. E o Mova-se é um movimento que surgiu há 2 anos na Jocum Belo Horizonte, onde eu sou o líder. E a ideia são pequenas pessoas em pequenos lugares podem transformar o mundo. E a gente trabalha com pequenas ações, a maior parte é voluntariado, né, que cada um na sua área a gente tem entrado e sinalizado o reino de Deus, debaixo dos viadutos, nos prostíbulos, nas comunidades carentes, e aonde Deus tem chamado para ir. Que bacana. Conta pra gente um pouco assim, quantas pessoas hoje vocês têm de voluntários? Quais que são as atuações que vocês têm para poder exercer esse movimento? Bacana, a gente gira em torno de 200 voluntários em Belo Horizonte. De alguma área específica? Não, todo mundo que quer se juntar... Quer trabalhar para Deus, realmente, assim. E a gente tem um trabalho, já faz 2 anos, debaixo do viaduto Santa Teresa, que chama Café Solidário, onde é atendido a cerca de 400 pessoas de situação de rua. E é bem bacana que tem várias igrejas, vários pastores envolvidos nesse trabalho. E a ideia não é só dar comida, também, né, que Jesus também alimentava, mas a ideia é entender o contexto daquelas pessoas que estão morando na rua ali e dar uma solução para aquilo, né? E a ideia é essa, a ideia é entender a situação do morador de rua e, de alguma forma, sinalizar o reino de Deus ali. E com relação a essa questão dessas pessoas em situação de rua, quando você diz de dar uma solução, a ideia, como é que vocês fazem? Vocês acolhem essas pessoas, conversam, escutam, né? Porque muitas vezes são pessoas que não são ouvidas, né, pela sociedade e precisam também falar, devolver essa oportunidade de voz, né, dela ter voz dentro da sociedade. Então vocês escutam e como é que são os encaminhamentos então para poder dar solução? Como é que funciona isso? São parcerias? São parcerias. É engraçado que a gente fala que Cristo é a resposta, mas qual que é a pergunta? Se a gente não senta e não escuta, né, por trás de cada pessoa que mora na rua tem uma história. Né, ele tem um nome, né, e a ideia nossa é sentar com eles e saber a história. E a gente trabalha com essa rede, né, de voluntariado e de parceria, junto com o poder público e com as instituições cristãs também. Né, encaminhando para algum centro terapêutico ou tirando eles realmente da rua, alugando uma casa. E muitas vezes a gente tem enviado eles para o lugar que eles saíram. Né? Por exemplo, a gente recentemente enviou um rapaz, um senhor na verdade, ele veio do Vale de Jequitinhonha com a promessa de trabalho, ele desembarcou na rodoviária e quando ele desembarcou, essa pessoa não estava, ele não tinha dinheiro para voltar. E durante a semana, resumindo a história, quebraram 3 costelas dele e no domingo encontrou a gente dando um café. Imediatamente a gente enviou para o Vale de Jequitinhonha. Alguns dias depois, ele retornou com a família para agradecer essa atitude nossa. Sério? Isso é bacana demais, sinalizar o reino de Deus. E então ele ficou em situação de rua pouco tempo? Pouco tempo. Uma semana, vamos colocar uma assim, semana. Né? Que já foi uma trajetória assim, que marcou a vida dele, né? Assim, de uma maneira ao mesmo tempo que negativa, mas ao mesmo tempo ele sentiu o quanto que aquilo foi um resgate de Deus ao mesmo tempo para ele, né? E como a gente vê até na passagem do Bom Samaritano, que sempre tem ali aquele bom samaritano para poder de alguma forma ser usado por Deus como um instrumento, né? E naquela também parábola dos leprosos, que só um voltou para agradecer. Esse aí a gente pode contar que foi um deles, né? Que voltou com a família para agradecer. Bacana que satisfação, demais. hein?
que deve... Aí a gente tem, assim, muitas histórias, né? E é o que Deus tem colocado para a gente fazer nesse momento, né? E é engraçado, assim, que o movimento tem espalhado e esse café tem... Quando que ocorre? Então, a gente prepara no sábado, né? A gente tem um número de voluntários que prepara e domingo um número de voluntários que vai acolher, Servem, né? E preparar o café. E a ideia é as meninas servir, os meninos, os homens, né? Conversar, entender essa problemática e envolver com eles. Né? E assim, é bacana demais quando um voluntário se envolve na história e entra na história. Porque o maior teste da nossa fé é quando a gente envolve na história dos outros, como Jesus, né? São meninas e meninos. Isso. E todo mundo ajudando igualmente. Nossa, não tem isso de, festa. às vezes, a menina conversa com a menina, não, o menino uma conversa festa com a menina. é lógico todo que a mundo... gente tem um protocolo, né? Ah, sim. Não sozinhos, né? Isso é uma regra. Isso. Mas, assim, é muito Aquele gostoso. Aquele que está de pé, cuida para que não Claro, que não caia. tem o tempo de intercessão da equipe. Na própria Bíblia diz que numa intervenção missionária é sempre melhor ser 2 do que 1, né? Verdade. Tem um preparo, uma palestra, né? Para as pessoas entenderem essa dor, sentir a dor do próximo. Né? Se colocar no lugar dessa pessoa que está na rua ali. Bacana. Bom, a gente vai encerrar agora esse primeiro bloco e tem muito papo ainda para a gente poder conversar e eu vou deixar então para a gente poder matar a curiosidade do resto desse ministério tão bacana no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos com o Célio Machado, que é missionário da Jocum, e ele também é líder do movimento Mova-se e está trazendo pra gente um monte de curiosidade bacana dessa atuação do movimento, né? No primeiro bloco a gente conversou sobre um café que acontece para pessoas em situação de rua aos domingos, que tem mais de 200 voluntários. E agora eu gostaria de conhecer um pouco mais do braço aí, dos outros braços desse ministério tão bacana. Conta Legal. pra gente, por então, favor. A gente tem a ideia é estudar essa missiologia urbana, a cidade e entender o contexto que a gente está inserido. E a gente pergunta como a gente pode comunicar Jesus a essa geração, né? E a ideia é comunicar de uma forma que eles possam entender, ter oportunidade de entender. Então a gente tem alguns braços um braço muito legal que a gente tem a escola de rua, que a gente leva e traz isso para dentro das igrejas e escuta, né, a igreja, entende a igreja, mas também entende que ela tem que sair das 4 paredes. Né, e um evangelho que pode ser comunicado claramente. Né? Essa é a escola de rua, toda igreja pode levar para elas, é bem bacana. Mas como que funciona, por exemplo, essa escola de rua, na prática mesmo? Alguns workshops. Quais são as ferramentas? Então, a gente trabalha com workshop, missiologia urbana, comunicação, né? Sexualidade, intervenção urbana e depende da... Aí tem as pessoas para poder ministrar essas palestras. Temos um grupo de professores que ministra sobre essas áreas, né? Aí essas ministrações, elas são dentro das igrejas? Isso. Ou então são realmente na rua, escola de rua? Não, dentro de igreja mesmo, dentro das igrejas, né? É no sentido de ser itinerante, então quando diz escola de rua, para poder... Isso. E a ideia é a igreja entender esse contexto, como comunicar e fazer esse prático. Por exemplo, a gente está começando um braço com as profissionais do sexo na Alto da Afonso Pena ali. De um lado as meninas e de outro lado são os travestis. E muitas vezes nós como igreja, a gente não está atendendo essa demanda. Né? E o Mova-se está entrando para escutar essas meninas. Né? Abraçar. E já tem algum resultado bacana? Isso é bacana demais, porque a gente tem um retorno muito grande quando a gente trabalha com missão urbana. Né? E essa demanda está no nosso coração há muito tempo. Também outro braço... recente. Né? Algo que Deus tem colocado no nosso coração é sobre o suicídio. A cada 3 minutos alguém suicida. E
E a gente quer ser a voz dessas pessoas. Né? É um e braço como que identificar, por exemplo, pessoas que estão nessa situação, aí estão para poder, assim, de alguma forma ter um resultado efetivo? Assim, como é que está sendo? Por enquanto é uma coisa que está brotando no coração, ou vocês estão fazendo alguma pesquisa? A gente está no campo de pesquisa, né, intercessão, mas, por exemplo, tem a minha esposa, há algum tempo atrás, ela postou uma canção de um amigo meu sobre suicídio, sobre depressão. Hoje a mal do século é a depressão, né? E uma garota, ela entrou em contato com a minha esposa, resumindo, ela é cristã, ama Jesus, mas está trancafiado dentro do quarto, não consegue sair, né? Sofreu bullying e não foi aceito em vários ambientes. E assim, a ideia é orar e ser uma... Pedir a Deus uma estratégia ser voz, de alcançar, né, essas pessoas, né? Como foi através de uma simples ação, né? Que foi mostrar uma música e aquela música foi oportuna que seja para atingir essa menina, né? Justamente, a gente quer, com essa ação, a gente quer estar dentro das faculdades, dentro das escolas, né? E ter um lugar realmente que essas pessoas possam vir, né? Sem preconceito, poder falar abertamente. A gente abrir o caminho para que isso aconteça. Às vezes a pessoa não tem oportunidade de chegar. Não, é mas verdade. Na hora que você vai numa faculdade e comenta sobre isso, a pessoa fala, poxa, eu me identifico com esse assunto, esse cara pode me ajudar. Às vezes eu não vou falar com o médico, não vou falar com a minha mãe, mas esse cara, ele é bacana, né? Justamente, a gente quer que essa juventude chega mesmo. A gente vai levar bandas de rap, rock, né? Que essas pessoas possam identificar com a gente. E aquele ministério que você disse também, que é um dos braços de vocês, dentro das comunidades. Isso. Tem um trabalho muito bacana que vocês também fizeram numa comunidade de ciganos. Como que é isso? Então, ele chama Projeto Resgate, onde a gente tenta resgatar a infância perdida dentro das comunidades carentes em Belo Horizonte. Sim. E a gente leva palhaço, todas aquelas brincadeiras e dinâmicas. E o foco é trazer o reino para essas crianças que, muitas vezes, quem acolhe essas crianças são o próprio traficante, o baile funk, né, a música, a gente sempre tá vendo na televisão, e a gente tem um receio muito grande, e a ideia é levar a igreja no contexto e falar a linguagem dessas crianças ali. Rap, funk, essa brincadeira, e a igreja local assumir esse trabalho ali, com o desenvolvimento comunitário. Então, através de parcerias também, né, com igrejas, porque a gente não consegue também fazer nada sozinho, não tem como, né? Então, faz esse trabalho integrado, outros equipamentos públicos e também a rede local assume, participa junto, e vocês montam um evento, por exemplo. Monta esse evento, e antes tem as escolas também dentro das igrejas, os workshops, na verdade, e que o jovem possa entender que ele pode ser protagonista, pode ser a solução para aquela comunidade que ele está inserido ali. E ter outros caminhos aí, né? Nossa, na verdade, tem muita coisa. Jesus nos apresenta vários caminhos, né? Eu gostaria que você deixasse pra gente uma mensagem, né, do ministério, alguma palavra para as pessoas que gostariam de se envolver ou de participar. O que você teria hoje para poder deixar de mensagem para os nossos espectadores? Como eu disse no primeiro bloco, pequenas pessoas em pequenos locais, ele transforma o mundo. E o que a gente faz é muito simples. A gente leva o pão, coloca na mesa e come com eles. Isso é sinalizar o reino de Deus. E cada um pode sinalizar da melhor forma, particularidade, nos dons que Deus tem dado, nas profissões que Deus tem nos dado. E a ideia é essa, é mover o reino de Deus através... e onde que Jesus ainda não foi, né? Isso é bacana demais. Levar realmente Jesus para as pessoas, né? Ou seja, com Jesus nós somos pequenas, grandes pessoas, né? Como a gente pode brincar assim, né? A gente não é nada realmente sem a presença de Deus, mas com a presença de Deus a gente consegue ser um caminho, um canal na vida de outras pessoas. Célio, muito obrigado. Foi muito importante ter essa presença com a gente hoje. A gente vai deixar aí os contatos, as redes sociais, Somos Mova-se. Depois vocês acessem para poder participar desse movimento e se envolver, tá certo? Até mais. Obrigada. Fique com a gente.